O Edmilson botou aí, vamos para a rua para morrer sem vacina. Coloquei isso para mostrar que é um medo, que há muita disposição de gente ir para a rua. Mas faltam duas coisas, né? Faltam duas coisas, desculpa, tem duas variáveis. Uma é o medo mesmo. Olha só a rua aí. Ontem, a OMS emitiu um informe internacional dizendo que 26% das mortes de Covid no mundo são do Brasil. Isso significa que de cada 4 pessoas que morrem no mundo, uma é brasileira. Nós somos, segundo os informes da OMS, já há pelo menos 80 variantes de vírus em circulação no Brasil. 2 extremamente graves. Nós somos o covidiário do planeta. Nós somos o caldo de cultura do Covid. Já são 360 mil mortos. A média de 4 mil por dia virou uma constante. E a gente continua patinando. O presidente continua sendo um boçal, um imbecil completo. O ministro da Saúde é uma nulidade total. A gente está desesperado. Assim, eu tô preocupadíssimo, né? Ontem eu soube que um amigo meu foi entubado. Já morreram 4 amigos próximos. Parentes já foi também uma quantidade grande. Conhecidos foram dúzias. Então a morte está chegando muito perto de todos nós. E assim, você ir para a rua nessa situação é um risco muito grave. A gente não pode esquecer que é um risco super grave. Essa é uma variável. A outra é que não há organização. Assim, eu continuo batendo nessa tecla. Eu não recebi nenhuma orientação, não tenho lido nenhuma orientação, não há uma mobilização nacional dos partidos de esquerda, do PT e companhia, sobre ir para a rua. Então, se o PT não quer que vá para a rua, até entendo, está no meio da pandemia, pode ser uma coisa irresponsável mandar o povo para a rua. E como é que a gente fica? A nossa única solução é ir para a rua e a gente não tem condição nem organização para ir para a rua. Eu acho que a gente vai continuar patinando, não? As condições são muito desfavoráveis. Mas, em resposta a esse problema, e o companheiro que colocou aí a mensagem, tem que dizer o seguinte: nós não podemos formular a política do ponto de vista pessoal de cada um, né? Vamos supor que você fosse uma pessoa impossibilitada de sair da cama, porque você está paralisado. Isso significa que, por esse motivo, você não é favorável que o pessoal faça uma passeata na rua para defender alguma coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A condição individual é uma coisa, a condição social é uma coisa totalmente diferente, né? E o que nós estamos discutindo aqui não são opções individuais, nós estamos discutindo aqui são opções políticas gerais, né, que servem para toda a população. Eu não posso, por exemplo, defender que seja aprovada uma lei que contraria os princípios da luta dos trabalhadores, da luta democrática, só porque essa lei me favorece, né? Não faz sentido isso. Então, do ponto de vista da população em geral, não de determinados indivíduos, o problema é o seguinte: a população, um grande número, a maior parte da população está na rua. Na terça-feira passada, eu fui ao médico e estava vendo lá, porque normalmente eu não assisto noticiário de televisão, né? É uma coisa muito desagradável. Esses noticiários eu leio jornal, eu procuro ver coisas mais tranquilas. Eu estava vendo o noticiário da TV Bandeirantes, que é uma TV que todo mundo sabe, ultra-reacionária, como a Rede Globo, né? E eles mostraram a situação do transporte público. Aqui eu já sei, mas eu achei interessante, porque era uma TV mostrando. Então, ele mostrava assim, numa estação de trem, né, ele até falou, olha que loucura, daí sai o pessoal do trem, uma multidão gigantesca na plataforma, né? De um lado da plataforma sai uma multidão gigantesca. Aí, quando essa multidão já está toda ela na plataforma, do outro lado, o trem abre e sai uma outra multidão e se junta. Quer dizer, uma coisa... Um rio de gente. Um rio de gente. Daí eles vão para os ônibus e eles falam o seguinte, eles perguntam o seguinte para os motoristas: é fato que o número de ônibus na pandemia diminuiu? Os motoristas todos falam, diminuiu.
Eles falam, ó, não mostra a minha cara aqui que eu vou ser demitido, mas diminuiu, papapá. Então, você vê, o pessoal está propositalmente aglomerando a maioria da população, né? Vamos supor que eu não achasse muito arriscado para mim sair à rua. Isso não quer dizer que eu tenho que ser contra que o pessoal saia à rua. Não, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu acho que nós não podemos tomar essas decisões políticas baseadas em casos puramente individuais. Eu sei, muita gente vai ficar constrangido e vai falar, não, mas eu vou defender que o pessoal vá à rua, mas eu mesmo não vou. Bom, não tem. O que é certo, você entendeu? Se você não tem condições, se você é muito velho, se você tem problemas de saúde e tudo mais, não é o mais aconselhável ir à rua, mas isso não pode determinar qual a posição política a ser tomada. O povo está na rua. E o pior, se nós não fazemos nada, e nós não estamos fazendo nada, infelizmente, isso daí me deixa muito perturbado emocionalmente, né? Mas eu procuro fazer política com a cabeça, mas isso me deixa perturbado. Eu estou vendo que nós estamos indo aí rapidamente para 500 mil de mortos. É muita gente morta. Como você disse aí que teve amigos que foram entubados e tudo mais, eu conheço também um monte de gente que morreu. É uma coisa perturbadora. E depois do 500 mil, do jeito que a coisa está com as vacinas, que os países imperialistas monopolizaram a vacina e estão deixando a gente morrer aqui de propósito, né? Não querem a quebra das patentes, não querem nada, eles querem ganhar dinheiro às custas da morte de milhões de pessoas. A gente vai para 1 milhão de brasileiros. Eu me sinto muito mais perturbado com esse fato do que com o problema de saúde propriamente dito. Eu, pessoalmente, né? Eu acho assim, não fazer nada diante dessa situação é uma cumplicidade criminosa. E eu sei, por experiência política, que fazer alguma coisa é botar pressão no governo. Se nós fizéssemos como fizeram os norte-americanos aí essa semana, que saíram queimando tudo lá, vou falar bem honestamente a questão. Esse João Dória, esse Bolsonaro, eles só entendem uma linguagem. Se você começar a quebrar as coisas aí, porque estão morrendo centenas de milhares de pessoas, eles vão se mexer. Você não viu o Biden? O Biden está jogando aí trilhões de dólares na economia. Por quê? O pessoal pensa que é uma nova política. Não, ele está com medo, um medo enorme, de que o país todo vire uma fogueira flamejante. Porque o pessoal não tá que não aguenta mais. A polícia norte-americana adotou uma política que eles não conseguem sair dela de matar a população negra. Toda vez que mata alguém, eles queimam uma cidade. Isso daí está gerando uma tensão enorme nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, você pode matar 1 milhão, 2 milhões de brasileiros, ninguém está fazendo nada. É um crime sem custo, né? É um crime sem punição, sem reação, sem nada. Isso é que eu acho que é impossível de fazer, né? Depois também nós temos que considerar o seguinte: esse problema aí de que você não pode sair à rua é uma realidade até certo ponto, né? Existe verdadeiramente o problema de saúde, tem que tomar todas as precauções, mas é uma histeria política também. Nós não podemos nos deixar dominar por isso. Eu falei várias vezes em vários lugares e é uma verdade. Os militantes do PCO têm estado aí fazendo trabalho político nas ruas desde o começo da pandemia, né? E eu não tenho, sinceramente, bem sinceramente, não é a conversa para convencer os outros de uma coisa que não seja verdadeira. Eu não tenho notícia de nenhum militante que ficou doente de Covid por causa da sua participação política em atividades de rua. Eu tenho notícia de militantes que ficaram doentes porque a família do militante fez alguma coisa esquisita lá e contagiou toda a família. Aí o militante está em casa, tem um militante que está em casa e a família toda dele está doente, mas não foi ele que infeccionou a família, foi a família que infeccionou ele, né?
Então, eu acho que se você tomar o cuidado devido, nós todos somos pessoas. A maior parte da esquerda é composta de pessoas instruídas, né? Você leva o álcool gel, põe uma máscara adequada, põe aquela máscarazinha de plástico, se você achar que é necessário e tudo mais. Não fica abraçando o pessoal na manifestação, né? Mantenha a distância, observe todas as precauções necessárias. É sim possível participar de um ato público. Eu tenho 63 anos e no dia 31 de março eu fui falar no ato público que o partido convocou em São Paulo. Eu fui lá no meio do pessoal. O pessoal, inclusive eu tenho uma dificuldade que é assim, eu vou no ato público, o pessoal quer tirar fotografia comigo, né? Aí isso já é uma coisa problemática, porque você tem que ficar abraçado com todo mundo. Mas eu procurei evitar isso daí, não deu para evitar totalmente, mas procurei evitar. Mas tudo bem, fui no ato. Eu sou uma pessoa do grupo de risco, não sou uma pessoa digamos assim, normal do ponto de vista da pandemia. Eu acho que nós temos que ser bem racionais em relação a isso. Lógico, se você tiver outros problemas de saúde e tudo mais, tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas não vamos confundir, gente. Não é a mesma coisa o problema individual de cada um e o problema social do país. Né? Por exemplo, eu não estou trabalhando numa fábrica, portanto não posso fazer greve. Mas se tiver greve, eu vou apoiar a greve. Né? Então, quer dizer, não façamos a confusão, porque isso daí paralisa tudo mesmo. A pessoa fala, eu não posso sair, portanto não vou propor que os outros saiam. Não faz sentido isso. Você pode contribuir para a mobilização de várias maneiras. E depois também, se começa a haver manifestações e tudo mais, as pessoas se animam, né? Tem o que você falou, o mais grave é o que você colocou. Não há organização, não há chamado, não há nada. Isso que dificulta, né? Como é que o cidadão comum vai sair à rua se ninguém está organizando nada? Aí a culpa é da esquerda, das organizações sindicais, das organizações populares, que não querem chamar o povo para a rua. Agora, nós temos o que eu acho importante é o seguinte, nós temos em perspectiva 1 milhão de mortos. E nós temos em perspectiva, e na realidade já acontecendo, coisa de 60 milhões de pessoas passando fome. Não dá para ficar em casa nessas condições. Tem que sair à rua e a manifestação contra tem que ser enérgica. Os governos, não adianta fazer discurso no Congresso Nacional. O Bolsonaro já foi deputado, ele sabe que aquilo lá é uma grande encenação.